E vamos passar então ao nosso trabalho de hoje. Hoje nós estaremos estudando o capítulo no número 15 do livro Amanhecer de uma Nova Era, que é o capítulo que fala sobre uma intervenção oportuna. E eu vou apresentar para vocês o resumo hoje, né? Vou realmente fazer uma coisa que é difícil, vou ficar só mesmo presa a trazer o resumo, porque os nossos companheiros depois, o Vitor e a Vânia, vão tecer os comentários. É um capítulo extremamente rico para o nosso estudo, como todos os que nós temos visto nesta obra e em outras obras que temos estudado de Manuel Filomeno de Miranda. Então, começa apresentando Manuel Filomeno de Miranda a respeito dessa continuidade do trabalho que eles estavam fazendo, porque toda essa obra vem, né, atendendo à necessidade, aos ataques que sociedades espíritas, em particular uma delas, mas outras também, estão sofrendo devido a essa fúria, a esse constante ataque, né, para que a luz não possa dissipar, vamos dizer assim, as trevas do Rabino Sadoc. E, como nós já temos visto em outros capítulos, eles acabam tendo convocando muitas reuniões durante o momento da madrugada, aonde nós, os encarnados, através da oportunidade do desprendimento, né, do corpo físico durante o momento do sono, podemos estar participando e, neste caso, eles estão realizando esta sessão, novamente, reunião mediúnica, dirigida pelo diretor Hermano, aonde são convocados para essa reunião especificamente dois médiums, a Celestina e o Marcos, que logo já entram em transe profundo, porque foram convocados aquele grupo de entidades que se encontravam com o Rabino Eliahim, lembra que depois ele foi atendido, foi assistido, mas existiam também outras entidades rancorosas e muitas outras que estavam ainda seguindo aquele grupo. Neste momento, esses dois médiuns, a Celestina e o Marcos, eles entram em transe profundo e começam já a dar os sinais, né, da atuação desses espíritos, aqueles que estavam assim mais torturados, mais agressivos, e nessa sequência, Marcelo e Dr. Bezerra cuidaram de fazer assim o trabalho do dialogador, de atender esses espíritos. Dr. Bezerra passou a atender aquele que se chamava o Rabino Melquisedeque, e ele se comunicava através da médium Celestina. Manuel Filomeno de Miranda também fala a respeito de toda a precaução que era feita, né? Todas as defesas fluídicas que estavam ali naquele momento para a proteção do ambiente, para que os trabalhos fossem de êxito, para a proteção de todos os que estavam presentes dos dois planos da vida, já que, como diz aqui, foram convocados, né, também obreiros de várias sociedades espíritas que estavam atingidos por isso, né, por esse ataque. Imediatamente, esse Rabino Melquisedeque, ele já começa de uma maneira muito agressiva a dizer que somente por meio de traição é que os discípulos do Cordeiro conseguem alcançá-los, que eles também têm direitos em relação às leis do universo. Dr. Bezerra não se intimida e já diz que, de repente, né, é verdade mesmo, sem dúvida alguma eles têm direitos, mas eles não estão respeitando os direitos dos outros e estão
provocando situações para que essas pessoas, né, essas entidades, dentro dessas casas espíritas e as pessoas que se dedicam a esse trabalho caiam nas suas malhas perversas, só lembrando que eles têm o direito sem dar direito de as outras pessoas terem esse momento de serviço. E diz mais ainda o doutor Bezerra que, infelizmente, eles se encontram a serviço de um espírito infeliz, que era o Rabino Eliakim, né? E que, neste momento, já ele havia se submetido à mansidão de Jesus. Quando o Melquisedeque ouve isso, ele já chega e fala, não houve qualquer submissão, na verdade, vocês fizeram uma armadilha para ele, por isso que ele caiu na armadilha de vocês, né? E o Rabino aí o doutor Bezerra fala que o Rabino, né, ele chama de Sadoc aqui, né, veio espontaneamente, mas qual foi o motivo que levou o Rabino Sadoc a se apresentar e eventualmente sofrer, né, passar por esse momento de transformação? Porque ele se deixou levar pela sua própria presunção. Então, aquele momento em que ele achava que ele tinha mais possibilidades, né, e que aí ele ia conseguir realizar uma invasão, se esquecendo completamente da presença do Cristo, se esquecendo que essas casas espíritas trabalham com a direção do Cristo, né? E quando essa conversa vai ocorrendo, continua esse diálogo, né, entre o doutor Bezerra e o Melquisedeque, obviamente ele numa atitude de defensiva diz, mas nós não temos nada contra essa casa aqui, né, por que vocês estão vindo aqui e querendo tirar a gente do caminho se não estamos fazendo um ataque direto a vocês? E doutor Bezerra diz que, na realidade, eles estão fazendo um ataque, sim, mesmo que não seja direto à casa, mas que estão fazendo um ataque a todos os servidores de Jesus que estão sofrendo essa fúria desse ataque, né, tendo esses enfrentamentos, eles armam ciladas, acabam agredindo, seduzindo, que nem ele fala, seduzindo com o canto das sereias, para levar com que essas pessoas se percam, né? Ele, neste momento, Melquisedeque, se rebela contra Jesus. Ele diz, mas o Messias que vocês chamam é um Messias falso, por causa dele tivemos perseguições cruéis contra a raça eleita, né? Aqueles seguidores de Jeová, e nós vamos sempre nos levantar contra eles e os seus infelizes herdeiros. Quando o doutor Bezerra, então, começa a falar, mas Jesus é o Messias de Deus, não somente para Israel, mas para toda a humanidade. E essas perseguições que ocorreram não foi Jesus que fez, mas aqueles que exploraram e se apossaram dos ensinamentos de Jesus e que começaram a agir dentro dos seus próprios interesses, sem cultivar a misericórdia, a compaixão, que é o ensinamento primeiro do Cristo. Então, não se pode responsabilizar o mestre da compaixão pelos crimes cometidos por aqueles que o traíram através dos tempos. Neste meio tempo, enquanto o doutor Bezerra conversava com Melquisedeque, o dialogador Marcelo, né, o outro espírito que estava trabalhando junto ao outro médium, Marcos, também que recebendo uma entidade do mesmo tipo de, né, que o próprio Melquisedeque, todos eles estavam envolvidos como se fosse numa mesma corrente, e as palavras, os diálogos saíam muito similares, e aqueles que acompanhavam, mas que não estavam diretamente num diálogo, como no caso dessas duas entidades, também observavam, né? E doutor Bezerra, então, dizia, você, Melquisedeque, pode observar os novos discípulos de Jesus, pode ver como eles estão trilhando nas bases do Espiritismo, tentando restabelecer pureza,
elevação de princípios, os princípios propostos por Jesus de amor, de caridade, de carinho para o próximo, especialmente aqueles que são infelizes. Mas Melquisedeque ainda estava muito endurecido, e de maneira ainda colérica, ele mantinha essa agressividade, né? Dizendo, mas não temos outro interesse que não seja o bem-estar de todos aqueles que agora sofrem ódio e amargura, né? Dizia doutor Bezerra. E ele falava assim, Melquisedeque, não, mas nós estamos muito felizes do jeito que nós estamos, nos nossos propósitos, nos desempenhos que nós nos permitimos, né? E doutor Bezerra, que podia ver o que estava acontecendo realmente dentro daquela alma, disse, você está sendo insolente, presunçoso, porque ninguém pode ser feliz quando está perseguindo, explorando ou trabalhando pela desdita do outro. E aí o que é muito interessante é que doutor Bezerra, sabendo que está lá conversando com o rabino Melquisedeque, ele cita o quê? Ele cita Gênesis, ele cita, né, os textos da Torá, no Antigo Testamento, capítulo 15, versículo 15 e 16, aonde fala a respeito da reencarnação, aonde fala, né, que enquanto não for resgatado o erro, não se volta ao seio de Yahvé. E pergunta a Melquisedeque, você que diz que trabalhou, né, com fidelidade para servir a Deus, né, a Yahvé, o Jeová, né, no caso, quando morreu, para onde você seguiu? Qual foi o paraíso que te recebeu? O seu ódio, na realidade, acabou devorando. Então, aproveite esse momento para refletir, para reconsiderar atitudes, para eliminar esses propósitos infelizes contra Jesus e deixar com que aqueles que estão procurando seguir sedentos de amor e de piedade possam continuar. E fala sobre a reencarnação, dizendo que eles serão convocados a um novo corpo, a um novo renascimento, e que não se pode fugir à lei divina. E termina com uma pergunta, dizendo: até quando se prolongará a grande noite que envolve todos os perseguidores? Foi neste momento, né, com a entonação, com o sentimento que o doutor Bezerra imprime às suas palavras, que se ouviu de imediato choro, exclamações, súplicas de amparo. E aí doutor Bezerra toca a fronte, né, da médium, né, como se estivesse tocando o espírito, imprimindo o amor naquele momento, e diz que, né, a ele que somente por intermédio da coragem de rever a própria situação é que o ser se encontra consigo mesmo para depois encontrar-se com Deus. E neste momento, com essas palavras, com este gesto de doutor Bezerra, Melquisedeque começa a gritar: socorro, Senhor Deus de Israel, eu sou o infeliz e desgraçado que não segui as orientações do Senhor, ai de mim. E continua lamentando, murmura o Salmo 106, e doutor Bezerra, neste momento, agradece, dizendo: o Senhor é benigno e misericordioso, né? Neste momento, houve um silêncio. Melquisedeque ainda continua se referindo à necessidade de ser perdoado, roga por perdão, por misericórdia, e os espíritos José Petitinga e Jesus Gonçalves vêm e os recolhem, né? E nisso continua todo esse trabalho, mas antes disso, o doutor Bezerra fala uma frase muito, muito importante para eles e para todos nós. Ele diz que todos somos viajantes de longas jornadas, interrompidas pela insensatez e recomeçadas com os joelhos desconjuntados, todos carentes de perdão.
e de novos ensejos de reparação e de construção do bem nos nossos sentimentos, no nosso interior, nos nossos pensamentos. E assim, neste momento, quando o doutor Bezerra termina de falar essas palavras, já se percebe um novo momento naquele recinto. Manuel Filomeno de Miranda nos descreve através da tonalidade, das luzes, de como se aquela área se abrisse como se fosse um anfiteatro grego, que o céu estava descoberto e podiam se ver as estrelas, a música que tocava, e neste momento é quando se condensa Francisco de Assis. Um momento que Manuel Filomeno de Miranda descreve como sendo sublime e inesquecível. E Francisco de Assis se dirige a todos aqueles que se encontram, saudando, dizendo: irmãos de todos os quadrantes da terra e almas grandiosas de Alcione, porque nessa reunião haviam sido convocados também aqueles que viriam a trabalhar para a nossa recuperação, que vinham lá de Alcione para junto se unir aos exércitos do Senhor e Mestre, para instaurar o amor e a misericórdia na terra, o reino da mansidão e da caridade. E Francisco de Assis diz que tem sido um grande desafio existencial preservar o bem dentro dos corações, e que é imprescindível para nós trabalharmos na nossa própria iluminação, fazendo com que tudo aquilo que nós conquistamos em termos de virtudes dessa autoiluminação possa se refletir nas nossas ações em favor do próximo, através da renúncia, da abnegação, do devotamento e, acima de tudo, da vivência da caridade. E ele fala que Jesus acena-nos com a sua misericórdia, convidando-nos a luta na seara dos sacrifícios. E diz uma frase muito importante para nós, para que nós não recalcitremos em relação aos testemunhos e não pensemos que simplesmente porque nós estamos recebendo essa oportunidade, que nós não enfrentaremos também as tormentas que existem, que nós fomos convidados para trabalhar num momento muito difícil, mas assessorados pela nossa convicção da imortalidade. E depois ele se dirige a esses visitantes de Alcione, dizendo que eles que já desfrutaram desses júbilos, agora vão enfrentar as mais covardes ciladas, vão ver os métodos primitivos que são usados pelos adversários da verdade, as mentiras, as ilusões, as palavras deles que vão ser transformadas em almas, e que lhes será bastante difícil conquistar esses corações, mas eles vêm de outra dimensão. E ao ouvir e considerar a miséria moral do grão de areia cósmico que é o planeta terrestre, eles se compadeceram de nós. Então, Francisco de Assis termina dizendo: sejam bem-vindos, irmãos da misericórdia e da solidariedade. Nós vos saudamos, para que nos ajude a sairmos desse caos moral que nos encontramos. Dessa forma, Francisco de Assis se despede e não houve mais nenhum comentário, a não ser a oração final que o doutor Bezerra faz neste momento solene com a partida desses visitantes. Com isso, nós terminamos aqui o nosso resumo e gostaríamos de convidar ao Vitor, né, que vai dar continuidade fazendo os aprofundamentos. Ok, Jussara. Muito interessante a sua abordagem, né? Ela vai facilitar bastante. Nós pegamos o primeiro trecho
que vai falar da reunião mediúnica no plano espiritual, em que o Dr. Bezerra de Menezes vai dialogar com o nosso companheiro Melquisedeque. Mas eu vou fazer uma retrospectiva lá na transição planetária, porque as primeiras notícias dessa agremiação, vamos dizer assim, que vão ensejar ataques às casas espíritas, começa quando, no capítulo 21 de Transição Planetária, há um ponto que se diz o seguinte: as tropas espirituais inferiores, que neste momento estão semeando a hediondez no planeta, têm algumas de suas lideranças nas vítimas da Inquisição inditosa. Aí ele vai falar em 1478 na Espanha e em 1536 em Portugal, sob o comando de antigos rabinos judeus e ulemás mouros. Ulemás é doutor da lei, teólogos, né? Seriam os teólogos entre os muçulmanos. Esses rabinos, esses teólogos, torcegaram até a morte inclemente nas sessões de tortura, nos cárceres infectos, ou foram queimados vivos após sofrerem todo tipo de martírios. Isso no capítulo 21 começa a história dessa agremiação. E vai continuar o seguinte, que essas práticas da Inquisição foram solicitadas pelos reis católicos, que não estavam vendo com os bons olhos a tolerância de certos bispos e autoridades eclesiásticas, permitindo que os novos cristãos, que seriam os judeus, né, os mouros, eles tivessem tanta liberdade. O que acontecia? Acontecia que muitas pessoas incitavam ou foram incitadas a fazer delações daquelas famílias, principalmente de judeus, que dentro de suas casas continuavam a sua tradição judaica, mas na vida comum se permitiam ir na missa para não levantar suspeitas. E muitas dessas famílias eram, vamos dizer, colocadas sob suspeição e seus nomes levados a essa corte inquisitorial para que elas fossem submetidas à perda de todos os seus direitos e seus haveres, e muitas vezes sacrificadas. E esse espólio era dividido entre o denunciante, entre a coroa e entre a igreja. Então, isso para a gente entender, porque não foi somente a questão da desencarnação da pessoa na época da Inquisição. Houve todo um processo, né, o qual eles foram submetidos e que geraram situações de miserabilidade naqueles que não desencarnaram, mas famílias que foram totalmente destroçadas e que até hoje traz essas dificuldades que a gente observa nos livros que nós estamos lendo. Um dos casos mais flagrantes é o caso que Divaldo conta, na visita que ele fez a Chico Xavier, de duas senhoras já idosas, que elas eram remanescentes daquela época, que elas falam, tanto no livro, eu esqueci o nome do livro, depois eu passo para vocês, é a história delas, que elas eram damas da corte de Carlos, do rei Carlos, e que elas denunciaram muitas pessoas. E a última encarnação delas foi agora, no século passado. Então, esse caso é um remanescente dessa história que a gente está vivenciando hoje em 2022. Então, continuando aqui, vamos ver no mesmo livro, Transição Planetária, que estava sendo programado esse encontro com o rabino judeu Eliahim Ben Sadak. É a primeira vez que surge
esse personagem, que comandava, aí sim, esse rabino comandava expressivo bando de assaltantes desencarnados, ora dedicados à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação judaico-cristã. Aí, Manuel Filomeno faz uma pergunta super interessante à época. Esse labor deverá continuar oportunamente nas furnas da intimidade do planeta, onde se resguarda e mantém o seu triste império de loucura? Ou seja, Manuel Filomeno está perguntando, esse trabalho vai requerer desse grupo visita a esse local onde se encontra instalado esse grupo? Será que nós vamos ter que ir lá nas furnas, nas cavernas, né? Não sei se Manuel Filomeno estava com medo, mas eu acho que não, porque no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, ele já perde o medo e vai com Spinelli e Eurípides Barçanufo naquela cidade da justiça. Só para a gente relembrar. Então, continua ele aqui. Ó. A resposta que foi dada a ele dá uma dimensão da estrutura dessa colônia, vamos dizer assim, ou dessa agremiação para o mal, comandada por Eliahim Ben Sadok. Foi respondido: considerando-se a robustez do império de sombras e de desaires, não nos será fácil e prudente, por enquanto, uma incursão no seu reduto. O sofrido amigo, Eliahim Ben Sadok, ele vem trabalhando com outros réprobos para desforçar-se daqueles que o magoaram, transferindo a responsabilidade para o Marte da Galileia. Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro Estado, ou seja, essa agremiação, né? Um verdadeiro Estado com todos os mecanismos de sustentação de sua política de ódio, com organização administrativa, numa comunidade constituída por centenas de milhares de desditosos, alguns ali refugiados por vontade própria, outros arrebatados compulsoriamente, onde são submetidos a aflições inomináveis, qual ocorre nas culturas bárbaras, sob o comando de déspotas insensíveis. Por que eu estou relatando isso? É para a gente ter essa noção da realidade do que esse grupo comandado por Eliahim Ben Sadok. Na minha concepção, estudando mais, não é só o Eliahim, não é só o responsável. Ele faz parte de um grupo, de um conselho, que dirige essa cidade e tem centenas de milhares de desditosos. Se você colocar centenas de milhares, se você colocar aí 800 mil, 1 milhão de habitantes, ou vamos dizer, de pessoas, espíritos congregados ali. E outra, nós temos que entender que, nesse conjunto, estão ali espíritos inteligentíssimos, acostumados aos sofismas que a gente observa nas doutrinações, técnicas de hipnose, eles dominam com certa facilidade, são cruéis, violentos, têm o senso moral obstruído por dores, sofrimentos, né? São argutos, inteligências assim brilhantes, e sabem manejar as leis, vamos dizer, físicas, entre aspas, do mundo em que eles habitam. Eles conseguem volitar, eles criam equipamentos, né? A gente sabe disso tudo. Então, não é à toa que, nas reuniões em que estão presentes Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, porque essa classe de espíritos não é qualquer um que vai conversar com eles. Né? Então, a gente percebe, nesse sentido, que esse conjunto de espíritos vai sendo, aos poucos, mostrados, agora já no capítulo 10 do Amanhecer de uma Nova Era, ou seja, levou desde o primeiro livro até o segundo para que as articulações fossem feitas para que, nesse capítulo 10,
o Eliahim foi atendido junto com Francisco de Assis, etc. E tem toda aquela situação que ele manda um clone primeiro, aquela situação inicial, e até que, numa reunião memorável, a mãe do Eliahim, Sara, ela fala: Eliahim, meu filho, há quanto tempo nos separamos um do outro? Venho buscar-te porque não há céu para mãe alguma cujo filho padeça nas labaredas da infelicidade. Não compliques mais o teu destino. Sou eu, tua mãe Sara, que também foi martirizada contigo, mas perdoou todos aqueles que nos tentaram aniquilar sem o conseguir. Ou seja, nesse instante, foram movimentadas outras energias, outras situações envolvendo a mãe do Eliahim, Francisco de Assis Bezerra, para começar a desanuviar, a retirar elementos dessa cidade ou dessa agremiação. E isso vai desbordar agora, no segundo momento, no livro que nós estamos estudando, né? No capítulo 15, no atendimento a um daqueles companheiros que ficaram e que foram convocados para o atendimento, que se chama Melquisedeque. Então, esses foram convocados para essa reunião que a própria Jussara comenta no seu resumo. E o interessante é que eu fiz alguns pontos aqui de como que é a conversa de Bezerra de Menezes com o Melquisedeque, como é que é o processo do diálogo. Então, a primeira coisa é você ouvir os motivos do comunicante. Não é você... É comum nas reuniões mediúnicas, o dialogador um pouco inexperiente, ele já vai querer chegar, né? O espírito se aproxima, o médium começa a dar as demonstrações que existe uma entidade ali, e ele já vai falando que Jesus te abençoe, a vida vai melhorar para você. Já vai falando sem que o próprio comunicante exprima ou dialogue ou fale o porquê que veio. Porque numa conversa você tem que saber o que o outro está falando para você retrucar. Então, ouvindo os motivos do comunicante. Então, ele, Bezerra, ouve que somente por meio da traição, conforme foi lido, né, é que os covardes discípulos do Cordeiro conseguem alcançar-nos, ignorando propositalmente que também nós temos direito, etc. Ou seja, há uma reclamação furiosa. É porque o livro ele traz uma itemização ali. A gente não tem a verdadeira noção das palavras de Bezerra, da aspereza das palavras de Melquisedeque, do ambiente em si, né, da parte emocional. A gente está lendo e fazendo a nossa reflexão. Então, Bezerra vai refutar aqueles motivos que foram expostos, né? Primeiro, que não houve traição. O Rabino Sadoc veio espontaneamente no intuito de acabar com as atividades daquela casa, teleguiado por esse instinto de destruição. Sendo vítima dessa presunção, ele acaba se deixando aprisionar numa situação que ele não queria. Então, ele fala que aquela casa ela tinha direção espiritual, não era uma situação qualquer, né? Porque existia todo o contexto ali de colocar-se contra qualquer investida das trevas. E Melquisedeque, aí começa o diálogo. Um fala, o outro ouve, o que ouviu fala, e o que falou ouve. Então, nesse sentido, é que Melquisedeque começa a falar, e nessa fala dele, percebe-se que ele troca, só que não é uma troca muito bem pensada. Ele fala assim, é que a promessa desse crucificado, que se dizia nosso mestre, é falsa e muito hedionda, porque a partir dessa premissa, dessa promessa, no caso, gerou-se na história perseguições contra a raça eleita por Jeová.
contra os judeus. Então, ele coloca logo de cara que tudo aquilo que os judeus sofreram, seja na diáspora, etc., foi por culpa de Jesus, né? Então, ele fala, é natural que nos levantemos contra isso, contra ele, e por todos os meios, tá? Por todos os meios, através dos seus infelizes herdeiros e divulgadores da grande mentira, ou seja, nós, os cristãos. Nesse ponto, ele diz, nós não vamos descansar enquanto nós não modificarmos a verdadeira estrutura que existe na Torá para ser colocada como a verdade que a gente sempre correu atrás e que a gente segue. Por isso, Bezerra vai apresentar Jesus a Melquisedeque. Porque Jesus, para Melquisedeque, é aquela pessoa que não era considerado um profeta, não era considerado um Messias, etc. Aí é a hora de o Bezerra falar. Ouvindo o irmão referir-se dessa forma, tem-se a ideia de que se encontra com a razão. E, quanto à habilidade sofista que lhe toma o raciocínio, não é bem assim. Jesus não é o Messias de Israel ou do povo eleito. É o Messias de Deus. Aí a coisa já sobe de patamar, né? Não somente para Israel, está subindo. Agora que é a primeira vez que Melquisedeque está começando a seguir as palavras de Bezerra, mas elas são ditas num contexto de escala. Jesus não é só de Israel, é o Messias de Deus, porque Deus há um respeito muito grande dos judeus por Deus, e ele vai falar, mas também para toda a humanidade. Aí ele começa a falar quem é Jesus. Nunca ninguém viveu tão integralmente a verdade como ele, nem mesmo nenhum profeta. Ele está falando a linguagem de Melquisedeque, está no patamar de entendimento, ele está no contexto em que Melquisedeque entende. Por isso é que vai surtir efeito. Então, ele vai falar assim, ó, qualquer profeta que o antecedeu não consegue chegar aos pés de Jesus, porquanto todos aqueles que vieram anunciá-lo estavam aquém da sabedoria do Mestre. Foi ele, o Mestre, quem se levantou para atender ao povo desprezado, ao povo iléu, pelos preconceitos mentirosos, e aí o próprio, vamos dizer assim, o nosso Bezerra, né? Não é que ele foi irônico nem nada, não, mas ele vai dizer, com todas as letras, a questão daquelas pessoas da própria classe dos sacerdotes, dos levitas, preservavam o distanciamento das pessoas. Aqui ele fala que não, foi Jesus que se levantou para atender ao povo, às classes sociais menos favorecidas. A sua capacidade de amar, de perdoar, jamais se apresentou alguém que se lhe equipare. As perseguições não foram de Jesus, mas dos exploradores que se apossaram de seus ensinamentos e os converteram em poder temporal e força. Ou seja, isso é um recado daquilo que ele está falando, ele está falando até para a Igreja Católica, ele está falando para nós que já militamos nas hostes católicas ou de outras religiões e que utilizávamos dos ensinamentos deles para explorando as demais pessoas com o peso do nome de Jesus. Então, ele fala essa força e poder temporal distantes dele, que foi muito claro dos compromissos com Deus e não com referência a Mamon. Bezerra continua. O irmão pode observar que os novos discípulos de Jesus, nas trilhas do Espiritismo, vêm tentando restabelecer essa pureza. É a elevação dos princípios por eles propostos no amor e na caridade, no carinho com o próximo, e principalmente aqueles que são infelizes e que experimentam tormentos, né? Então, nesse sentido, aí começa Bezerra.
desejamos adverti-lo, meu amigo, vamos dizer assim, né? Vamos fazer uma mise-en-scène aqui, de que todo o mal que você fez reveste-se para você mesmo. Aí que ele vai falar a respeito do Gênesis, né? Vai falar que equivale a dizer que, enquanto não seja resgatado o erro, não se poderá retornar ao seio de Yahvé. Ele vai falar que somente na quarta geração é que eles voltarão para cá, porque até lá a falta, ou seja, o crime praticado pelos amorreus, não terá sido pago. E quando ele fala isso, o próprio Melquisedeque entende, porque ele está falando na linguagem do próprio rabino, porque Melquisedeque também era um rabino. E continua ele, somente por intermédio da coragem, falando para Melquisedeque, de rever a sua própria situação, é que o ser vai se encontrar consigo mesmo para depois encontrar-se com Deus. Ou seja, enquanto você não encontrar-se com você, como é que você vai querer encontrar com seu Deus? E ele não estava encontrando consigo mesmo porque ele estava no ódio, na revolta. Então, como é que ele poderia fazer isso se ele estava em outra atividade com seu espaço mental planificado pelo ódio? Dizia, você, Melquisedeque, não está sendo julgado aqui, nem censurado. Nós estamos te convidando a uma mudança de atitude para que você encontre a felicidade que aguarda cada um de nós. Você pode ver que ninguém te criticou, ninguém te recriminou, né? Se bem que alguma coisa Bezerra chamou de insolente mesmo. Não foram com aquelas palavrinhas suaves que a Jussara, com esse tom de voz, utilizou, mas ele falou, você está sendo insolente, né? O irmão não está sendo julgado. Aí entra aquele momento, porque Bezerra ele vai aliar a sua capacidade de harmonização do amor junto com a sua oratória. Ao mesmo tempo que ele vai falando, ele sabe que ele precisa dar um upzinho na mente do Melquisedeque. Então, ele se aproxima da médium em desdobramento e aciona no campo do chakra cerebral e a organização espiritual do Melquisedeque, ela entra numa iluminação, né? Ela fica iluminada. E, com isso, faz com que o Melquisedeque exploda numa cascata de lágrimas e lamentações. Aí ele vai falar, socorro. É aquela hora que a verdade, a consciência abre e você enxerga o óbvio. O que ele está fazendo desde a Inquisição até hoje deve ter passado, né? Ele fala assim, Senhor Deus de Israel, socorro. Ou seja, são os argumentos, a onda mental de Bezerra, né? Todo aquele contexto favorecia para que Melquisedeque pudesse estar numa situação melhor. E eles se põem em lágrimas e vai murmurar o Salmo 106, né? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Mas ele fala, eu sou infeliz mesmo assim, como que eu vou fazer? Continua, né? Ele fala assim, mas eu sou infeliz, desgraçado, por que eu não segui as orientações do Senhor? Né? Ai de mim! Aí, com muito esforço, o rabino Melquisedeque vira-se para o próprio Bezerra e fala, que o Senhor faça-o deitar em verdes pastos e perdoe-me por misericórdia. Esse verdes pastos é um dos salmos, está no Salmo 23. É um dos salmos mais lindos. Quando a gente lê e fala em voz alta, ele é muito bonito. Ele me lembra muito algumas passagens dos espíritos indo para nosso lar, passando por aqueles vales profundos, né? E o próprio Bezerra pedindo para alguém fazer uma prece e alguém canta esse salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí habitarei a casa do Senhor por longos dias. Isso tudo é interessante, porque no final o próprio Bezerra fala, né, sintetizando isso tudo, todos nós somos viajantes de longas jornadas interrompidas pela insensatez e recomeçadas com os joelhos desconjuntados, todos carentes de perdão e de novos ensejos de reparação e de construção no imo do bem, nos sentimentos e nos pensamentos. É a famosa expressão de Paulo de Tarso, os joelhos desconjuntados. Todos nós precisamos atentar nisso que está em Hebreus, capítulo 12, versículos 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Quem quiser depois, vai lá no livro Fonte Viva, capítulo 99, o Emmanuel vai fazer uma dissertação de mestrado sobre o que é joelho desconjuntado. Então, seriam essas as nossas observações a respeito dessa primeira parte do capítulo 15. Obrigada, Vitor, pela excelente apresentação, as suas colocações. Achei muito oportuna a sua contextualização de nós compreendermos, né, que não é só o momento da morte, né, que impactou e gerou toda essa frustração e esse transtorno nesses nossos irmãos, mas até séculos de opressão, né, de não poder expressar a própria fé e das perseguições várias que ocorreram. Com isso, nós gostaríamos de chamar a nossa querida Vânia para dar continuidade à explanação aí do capítulo, ao desenvolvimento do capítulo. Então, boa noite a todos que nós não vimos ainda, sejam muito bem-vindos e que Jesus nos abençoe as tarefas. Então, como nós vimos, esses espíritos que foram trazidos à comunicação e à assistência, eles foram recolhidos pelos cavaleiros templários e pelos trabalhadores do Evangelho das instituições. Então, após esta providência, agora a sala foi preparada para a continuação das atividades, quando começaram a chegar mais de 1000 espíritos, e entre eles muitos reencarnados em desdobramento. E então viram descer das escadarias do anfiteatro, que a Jussara citou, algumas dezenas de espíritos de alta estirpe, irradiando uma claridade de grande beleza, quando um tubo de luz desceu do alto e condensou-se a figura de Francisco de Assis, assessorado por alguns dos seus discípulos mais próximos. E ele, então, com a expressão iluminada pela paz profunda que o caracteriza, o santo de Assis, numa atitude ímpar de humildade, começou a falar aos trabalhadores do Evangelho ali presentes, encarnados e desencarnados, incluindo, inclusive, alguns espíritos de Alcione, que, como vimos no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, eles estão encarnando na Terra. Então, vamos destacar apenas alguns trechos, porque a mensagem é maravilhosa, vale a pena ler por completo, mas, devido ao tempo, nós vamos destacar apenas alguns trechos da grande mensagem do pobrezinho de Assis. Ele começa: irmãos de todos os quadrantes da Terra, todos os quadrantes da Terra, e almas grandiosas de Alcione, seja com todos nós a paz irretocável do Senhor Jesus. Vivemos o grande momento de luta sem quartel,
na qual exércitos do Senhor Mestre estarão equipados com instrumentos do amor e da misericórdia, a fim de ser restaurado na terra o reino de mansidão, da caridade para com tudo e para com todos. As incomparáveis conquistas de conhecimento científico, prossegue o benfeitor, embora a contribuição indiscutível em favor do processo evolutivo, não conseguiram realmente atender às íntimas, melhor dizendo, necessidades do ser humano que busca a paz. E esta paz resulta, vamos ver o que ele fala, resulta exclusivamente do amor nas suas mais variadas expressões, desde aquelas que dizem respeito à própria iluminação nossa, quanto a que se exterioriza em favor do próximo. E assim considerando, diz ele, torna-se inevitável que se organizem cruzadas de amor em favor de todos os seres em sofrimento na Terra, ao mesmo tempo trabalhando-se pela instauração da legítima fraternidade. Toda e qualquer expressão de amor oferecida aos irmãos viventes torna-se gota de luz em nosso caminho penumbroso, que ficará assinalado pelas nossas pegadas que rumam na direção do grande foco, que é o mestre dos desvalidos, dos desafortunados, sempre aguardando-nos. Então, meus irmãos, nós notamos que todos os benfeitores, incluindo agora o nosso querido Francisco de Assis, nos falam sobre este sentimento de amor. O amor. Será que nós já conseguimos entender e desenvolver esse sentimento conforme eles falam, que tanto usam? É para a gente usar as armas do amor, partirmos em cruzada do amor. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela escreve um livro que se chama Amor, Imbatível Amor, pela psicografia do Divaldo, e onde ela vem traçando um histórico sobre o desenvolvimento deste sentimento no ser humano, inclusive desde o instinto, antes do instinto, e ela escreve também, é um livro inteiro, né? Mas destacamos alguns pontos. Ela diz que o amor tem sido o grande modificador da cultura e da civilização, embora ainda remanesçam costumes bárbaros. E aí, entre tantas coisas, ela nos traz um exemplo pedagógico de uma história real e verdadeira deste nobre sentimento, e que preferimos trazer aqui a história conforme ela conta, porque é um exemplo do como é o amor que nós devemos desenvolver, se é que já não estamos desenvolvendo. Ela começa contando que o imperador Honório, que governava Roma e os seus domínios, era jovem, algo idiota, covarde e pusilânime, conforme narra a história. Mas que, no entanto, pressionado por cristãos eminentes, discípulos do amor, fechou as escolas de gladiadores no ano 399, onde se preparavam homicidas legais. Mas quando os godos ameaçavam invadir a capital do império, Roma, o general Atilício, em nome do governante e do povo, os bateu em sangrentas batalhas, expulsando-os de volta às regiões de origem no ano 403. Então, ao serem celebradas essas vitórias no Coliseu, que comportava 50.000 espectadores, estavam programados cerimônias várias e esplendorosas, como corridas de bigas e quadrigas, desfiles, musicais, bailados. Mas, por fim,
em homenagem máxima ao imperador e ao general, foram exibidas lutas de gladiadores, em que se deveriam matar. E no auge da exaltação, cheio de gente, 50.000 espectadores, exaltação da massa, quando os primeiros lutadores se apresentaram na arena, um homem humilde atirou-se das galeras entre eles e começou a suplicar-lhes que não se matassem. O estupor tomou conta da multidão, mas logo recuperou a ferocidade e começaram a atirar-lhes pedras e tudo quanto as mãos podiam alcançar, ao tempo em que pediam a morte daquele intruso, de imediato assassinado para delírio geral. Apesar do terrível desfecho, aquele foi o último espetáculo dantesco do gênero, e em 404, as lutas de gladiadores foram finalmente abolidas. O sacrifício de amor do anônimo foi responsável pela radical mudança de hábitos na época. Assim também as guerras, as lutas fratricidas, os conflitos domésticos, sociais, quando alcançamos a consciência de justiça, conseguimos suplantar essas tendências destrutivas. E aí, então, o amor vencerá. Mas então, meus irmãos, por que nós deveríamos nos esforçar para desenvolver esse sentimento? Será que, pessoalmente, temos alguma vantagem? Vamos ver o que diz a benfeitora. O pensamento, irradiando esta onda de amor afetuoso pelas pessoas, pelos animais, pelas plantas, estimula os neurônios à produção de enzimas saudáveis, que respondem pela harmonia do sistema nervoso simpático, superando as toxinas de qualquer natureza, responsáveis pelos processos degenerativos e pela deficiência imunológica, que faculta a instalação de doenças. Ah, então já vi alguma vantagem, mas tem mais. E face ao enriquecimento emocional que o amor proporciona, a alegria de viver estimula a multiplicação de imunoglobulinas, que preservam o organismo físico de várias infecções, tornando-se responsáveis por um estado saudável. Ah, então vou produzir a imunoglobulina para preservar o meu organismo físico das infecções. Essa benfeitora também nos fala dos sentimentos contrários ao amor, que nos prejudicam. Enquanto as irradiações do ódio, da suspeita, do ciúme, da inveja e da sensualidade são portadoras de elementos nocivos com alto teor de energias destrutivas, o amor emite ondas de paz, de segurança, sustentando o ânimo ao quebrado pela confiança que transmite, de bondade pelo exteriorizar do afeto, de paz em razão do bem-estar que proporciona, e de saúde com efeito da fonte, como efeito da fonte onde se origina. Então, a gente começa a desenvolver esse sentimento de amor, que muitas vezes não compreendemos na sua plenitude, mas através das filhas do amor, desses sentimentos como doçura, compreensão, afeto, ternura, da fraternidade, da paciência, todos filhos e filhas do amor. Então, ao desenvolvermos esses outros sentimentos, nós estamos desenvolvendo o amor, e com ele tudo aquilo vem ao nosso encontro, como diz a benfeitora Joana de Ângeles. Mas prossegue Francisco na sua mensagem maravilhosa.
Jesus acena-nos com a sua misericórdia, convidando-nos à luta na sua seara de sacrifícios. Ninguém espere gratificações pelo trabalho a executar, ou regime de exceção no programa depurativo porque passa o planeta. Então, é para a gente ir à luta, a boa luta, mas que a gente não espere gratificações e nem se ache, nem nos achemos que estamos em regime de exceção. Não, todos vamos dar os testemunhos. E ele diz, não recalcitremos em relação aos testemunhos. E nos lembramos dos cristãos primitivos, que depois de 100 anos ainda estavam sendo abatidos, sem conhecerem Jesus pessoalmente. E continua o benfeitor, fostes como nós outros, convidados para trabalhar na vinha de Jesus, neste momento difícil, porque estáis habilitados para o melhor combate, assessorados pela convicção de vossa imortalidade. Fomos convidados, meus irmãos, porque estamos habilitados para o melhor combate, do amor. Muito vos será pedido, porque haveis recebido muito socorro dos céus. Iluminai, portanto, a terra em desfalecimento. Olha que grave momentos nós estamos vivendo. Terra em desfalecimento, em angústia e treva. É após o máximo da tormenta que surgem as primeiras manifestações da bonança. A bonança vai surgir. Sejamos testemunhos do amor. E ele vai concluir agora dizendo especialmente aos visitantes de Alcione que estão nascendo aqui na Terra. Vai alertá-los, na verdade. Ele vai dizer assim, vós, amados visitantes, que já desfrutais dos júbilos conseguidos a duras penas, porque são mais avançados, defrontareis com as mais covardes ciladas, a que já não estáis acostumados, experimentando grande surpresa ao verificardes os métodos primitivos que são usados pelos adversários da verdade, desejando impor suas mentiras e ilusões. As vossas palavras e sentimentos serão transformados em armas com que vos tentarão atingir, diminuindo-vos o ardor nas refregas. Compreendei que se trata de combatentes perversos e inescrupulosos, que não têm qualquer contato com a ética nem com a dignidade. Importa-lhes vencer a qualquer preço e não superar-se internamente, a fim de conquistarem os outros corações. O seu objetivo é destrutivo, enquanto estáis acostumados somente com a edificação. É um alerta. Que a serena paz vai terminando, infelizmente não dá para discutir toda a mensagem, que a serena paz diluente da justiça e do amor sem jaça permaneça em todos nós. Com especial ternura e afeto, vosso irmão Francisco. Então, ao silenciar, diz Manuel Filomeno de Miranda, podíamos ouvir o pulsar da natureza em festa e a sinfonia emocionante da gratidão que vibrava em todos nós, os espíritos terrestres e os abençoados visitantes de Alcione, que também tinham lágrimas que lhes perolavam nos olhos. Seria esta a parte final do capítulo. Muito obrigada. Obrigada, Vânia, excelente a sua contribuição e, né, lembrar que aquilo que a gente sempre fala, né, um faz a diferença, não é verdade? Então, para nós sempre continuarmos com essa preocupação e com essas palavras de Francisco de Assis também. Agora nós vamos chamar a Tânia
A pergunta hoje é para a querida Tânia. Então, a pergunta que nós recebemos é: Francisco de Assis diz que tem sido um grande desafio existencial a preservação do bem no ádito do coração. Por que ainda não avançamos mais na direção do bem? Tânia, por favor. Boa noite, querida Ju, queridos amigos, coordenadores que me antecederam, aos irmãos e irmãs que estão nesse estudo, nesta noite maravilhosa. Eu digo, é sempre uma maravilha quando nós fazemos a leitura de mensagens que trazem esses espíritos de escola, e eles nos oportunizam tantas lições que são preciosas. Em relação a essa pergunta, algo me chamou bastante atenção nessa leitura de mensagem de Francisco de Assis, e quando nós observamos que este livro foi lançado em 2012, ou seja, nós já temos 10 anos de lançamento desse livro, e ele falava desta preservação do bem, isso nos movimenta para refletir sobre este bem. O que é que falta em nós, é a pergunta, para avançarmos no bem? Inicialmente, vamos trazer uma pergunta de O Livro dos Espíritos, que está na parte 3ª, primeiro capítulo da Lei Divina ou Natural. Quando Allan Kardec ele vai indagar na questão 630, como se pode distinguir o bem do mal? É uma pergunta clara e uma resposta muito clara para nós, porque os benfeitores dizem: bem é tudo que está conforme a lei de Deus. Tem alguma dúvida para nós essa resposta? Não. Toda vez que nós seguimos a lei de Deus, estamos fazendo bem. E o mal é tudo que é contrário a esta lei. Ou seja, Francisco de Assis está nos fazendo um convite para que possamos vencer esses desafios existenciais e preservar o bem. Vânia traz a questão do amor, ela aprofunda. O amor vai, de fato, nos movimentar para esta ação no bem. Então, da questão 630, eu pulo para a última questão de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec indaga se o reino do bem jamais terá lugar sobre a Terra. Então, o Kardec pergunta lá, um pouco mais do meio do livro, como se pode distinguir o bem do mal, e no final ele faz esse questionamento, se o reino do bem jamais teria lugar sobre a Terra. Nós estamos aonde? No planeta Terra de provas e expiações. E será que nunca, né, nós teríamos esse bem? E aí vai o que é o nosso movimento para direcionarmos a resposta deste porquê. Então, os benfeitores eles vão responder que terá lugar sim, se os espíritos que vierem, eles agirem no bem, sobrepujando o mal. E que o reino do bem terá lugar na Terra quando forem banidos orgulho e egoísmo. Então, por que nós não conseguimos preservar o bem no ádito do nosso coração, conforme a fala de São Francisco de Assis nesta reunião? Porque há predominância do orgulho, do egoísmo. E por que há essa predominância? Porque nós permitimos as nossas ações contrárias à lei de Deus. E aí vamos refletir a respeito deste conceito de egoísmo que o próprio Emmanuel nos coloca, que é um apego da alma ao bem próprio. E aí vamos pensar, será que nós não temos
O direito de buscar o bem para nós mesmos? É claro que nós temos. Digamos que nós moramos em um lugar que é alugado. Nós não temos condições, neste momento, de adquirir uma casa própria. Há uma necessidade de caminharmos para nos libertarmos de um aluguel. Isso é egoísmo? Não. Nós podemos, sim, caminhar nessa intenção, nesse desejo. O egoísmo, ele vai estar fazendo com que todo o nosso movimento existencial seja para a satisfação de tudo que diz respeito à matéria e que eu só estou pensando em mim. Então, eu vou fazer uma transformação do meu próprio bem num valor que é absoluto. Eu só posso caminhar no meu dia a dia para poder adquirir aquilo que é essencial para eu comprar a minha casa própria. Isso é egoísmo. Então, enquanto nós vivermos somente nessa direção desse olhar para si mesmo, nós estaremos não permitindo que esse bem se instale. E o bem vai se instalar exatamente quando as nossas individualidades trabalharem para o combate ao egoísmo. Aí vamos na questão 913, quando Allan Kardec vai estar indagando, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical. E os benfeitores são bem enfáticos. Temo-lo dito, muitas vezes, o egoísmo. Ou seja, quantas questões Allan Kardec vem formulando ao longo de O Livro dos Espíritos, essas questões que vão estar nos direcionando para uma maneira de buscar uma renovação em nosso cotidiano. Aí vamos pensar em exemplos concretos deste egoísmo que ainda se instala na humanidade. Vamos para o começo da pandemia. Na nossa cidade, por exemplo, nós tivemos um aumento exorbitante no início da pandemia de máscara, de álcool gel, e nós vemos numa população que é bastante carente, Salvador, Bahia, Nordeste do Brasil, pessoas que não têm nem o sabão para poder lavar a sua roupa. Como teria condições de adquirir um álcool gel, uma máscara? E aí, aqueles que eram os fornecedores se aproveitaram da situação para poder auferir lucros exorbitantes, esquecendo-se de que uma parcela da população não teria condições de adquirir aquilo que naquela época era essencial para evitar a contaminação. Falamos de início de pandemia, vamos falar de um momento em que estamos, cada vez mais distantes do vírus, apesar de ainda ter essa movimentação, apesar de pessoas ainda contraírem a doença, apesar de ainda termos mortes. E aí vemos países com excelentes condições que jogam vacina fora, quando outros ainda não conseguiram vacinar uma porcentagem importante da sua população. Onde está este movimento? No egoísmo. Porque se eu reconhecer que, tendo uma condição melhor, eu não estou falando do poder público, vamos falar da individualidade. Que movimento, como pessoa, nós fizemos para poder auxiliar uma pessoa, uma família que não tinha condição de estar fazendo esta aquisição? Vamos sair da pandemia. Vamos pensar agora o quanto nós estamos nos movimentando para poder auxiliar alguém que nós sabemos que passa fome,
a uma família que passa por necessidades. Então, é este movimento em nossa existência que precisamos fazer para que este bem ele possa sobrepujar o mal. Para que na pergunta final de Allan Kardec, quando eu fiquei assim imaginando a pergunta que fechou o Livro dos Espíritos, a questão 1019, terá lugar sim, diz os benfeitores, para o bem, quando de fato for banido o orgulho e o egoísmo. Olha a expressão usada, banido, ou seja, não pode ter aquela recha de orgulho, aquela recha de egoísmo. E aí, quando vem falando, né, que estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Porque eu estou pensando em mim. É claro que quando nós partimos para a vivência de um relacionamento, nós já saímos de nós e vamos para o outro. É claro que quando nós constituímos uma família, que temos filhos, já ampliamos este amor, que é inicialmente o amor próprio, mas nós precisamos avançar para além da família, para este sentido de família universal, ao qual nós estamos mergulhados, inseridos no contexto. Então, é preciso não fazer da leitura da mensagem uma leitura que nos encanta, que de fato nos deixa deslumbrados quando vemos cada frase dita por Francisco de Assis, que toca a nossa alma, mas que talvez na próxima semana nós nem lembremos de que ele falou isso. Nós ficamos sensibilizados, sem dúvida. Quando Vânia estava fazendo a leitura de trechos, eu ficava na viagem, eu digo, que coisa maravilhosa. Mas eu li este livro quando ele foi lançado. Fiquei encantada com cada mensagem trazida por esses espíritos de escola. E aí, fazendo esta retrospectiva de 10 anos, eu me pergunto o quanto eu avancei nesta questão do egoísmo e do orgulho. Então, o que eu queria deixar de mensagem para esta pergunta que foi formulada é que nós possamos fazer esta reflexão individual. Porque Emmanuel também escreve sobre o egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, item 11. Ele vai escrever em 1861, lembrando que o Evangelho ele foi lançado em 1864, então 3 anos antes. Tem a mensagem que ele fala lá do egoísmo, ele diz que é a chaga da humanidade que impede o nosso progresso moral. E mais adiante, ele vai dizer que todos nós precisamos lançar as nossas armas com coragem. E aí ele vai descrever que essa coragem é justamente quando nós fazemos o movimento para vencer a si mesmo. O que é isso? O processo de autoconhecimento. É seguir essa recomendação de Santo Agostinho para que diariamente possamos fazer um mergulho no que foi a vivência daquele dia. Onde eu posso melhorar este egoísmo para debelar de mim? Porque a melhora é quando nós, de fato, trabalhamos para poder combater. Esse lançar armas nos chama a atenção que o primeiro movimento ele é tão simples. É só fazer este mergulho em nosso mundo íntimo para avaliar as nossas ações. É um passo importante e que ainda não estamos dando. E o que falta para dar este passo? Então, eu deixo para nós próprios, para todos nós, este convite, para que, de fato, neste combate ao egoísmo que reside em nós
ele comece com esta reflexão proposta por Santo Agostinho, para que neste autoconhecimento, de fato, levantando quais são os aspectos que ainda precisam ser trabalhados, eu possa estabelecer as propostas e aí no amanhã eu não ficar criticando aquele que não auxiliou a quem estava necessitado, e sim, o que é que Tânia, como espírita, como cristã, pode fazer para poder trabalhar e combater essa mazela nela mesma? Porque com este olhar voltado para mim, eu não vou me preocupar com quem está ao meu redor. Eu não vou estar preocupada se Ju está sendo egoísta, se Vânia não está olhando para ela mesma. A preocupação é conosco, com a nossa reforma íntima, porque assim, cada um fazendo a sua reforma, certamente nós construiremos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, uma sociedade que ame. Porque quando Vânia faz essa abordagem do livro Amor Imbatível Amor, que é um livro maravilhoso escrito através da psicografia do nosso tio Di, pela benfeitora Joana de Ângeles, ela nos aponta diversos caminhos para este amor. O amor combate o egoísmo. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, está lançado o desafio. Vamos combater o egoísmo? Vamos permitir que o bem possa se instalar definitivamente na Terra? Então, são essas as nossas considerações, Ju, a respeito da pergunta formulada. Obrigada, Tânia, querida. É muita coisa para a gente pensar mesmo, né? E agora, agradecendo a todos os nossos queridos expositores, né? Ao Vitor, a Vânia, a Tânia, ao Lincoln, que fez a nossa prece de abertura, a todos os que têm participado com seus comentários tão carinhosos. Gente, esses comentários carinhosos de vocês nos incentivam muito, nos motivam muito para fazer, para continuar com esse trabalho e continuar com essa mesma dedicação, né? Como somos humanos ainda, realmente faz diferença a gente ouvir de vocês que estamos caminhando pela via correta e que o esforço de cada um tem atingido todos os corações. E vamos convidar novamente o querido Lincoln para fazer para nós a prece de encerramento, em agradecimento a mais uma noite de luz, de um verdadeiro banquete espiritual, como nós tivemos nestes momentos que vivemos agora juntos.